É dia da gente conversar com o doutor Guilherme Colin, um dos advogados aí mais esperados para o comentário aqui de toda semana no portal RDC. Aliás, hoje a gente segue falando sobre um assunto que comentamos a semana passada, contrato de namoro e contrato de união estável, né? Semana passada falamos sobre uma decisão polêmica do STJ sobre o contrato de união estável e regime de bens. Então acabamos evoluindo aí para o contrato de namoro, o assunto que já foi tratado aqui meses atrás, e eu pedi para o doutor Guilherme Colin falar de novo sobre o assunto. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Guilherme. Cláudio, boa tarde. Cris, boa tarde. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo novamente aqui ao portal RDC. Eu queria só pedir, eu acho que era importante, de repente, Cláudio, que o doutor Colin pudesse fazer assim um resumão do que a gente conversou na semana passada, só para a gente relembrar um pouquinho, ou para quem não estava assistindo naquele momento, lembrando né? que a entrevista da semana passada, às 19 horas, vai estar lá no Saiba Direito, mas, assim, a entrevista inteira no Saiba Direito, hoje às 19 horas. Mas, assim, o que aconteceu? O STJ proferiu no dia 10, se não me engano, no dia 10 de novembro, uma decisão polêmica prevendo, regulando não, ela não tem efeito vinculante, mas sobre os efeitos, a data do início dos efeitos do contrato de união estável para fins de regime de bens. Qual é o problema? As pessoas iniciam uma união estável e, ao contrário do que acontece no casamento, que é uma data específica, elas iniciam uma união estável e, em algum momento que às vezes não fica bem claro, vão convivendo e, depois de um tempo, às vezes, nem sempre, é claro, fazem um contrato de união estável. Este contrato pode prever algum regime de bens. Na maioria das vezes, quando é feito o contrato, se celebra o regime da da separação total de bens. Caso não haja um contrato, o regime a ser adotado é o da comunhão parcial. E qual é o problema? O STJ definiu que o contrato passa a ter vigor, passa a ter efeitos da data da sua assinatura para frente. Então, como mencionei na semana passada, você está há 3 anos em união estável. Nesse meio tempo, você comprou alguma coisa, contraiu alguma dívida, porque o compartilhamento é do que foi adquirido e das dívidas também. Você comprou alguma coisa, você sacou o seu FGTS, você comprou um imóvel nesses 3 anos. Aí, depois disso, você faz o contrato, prevendo a separação total de bens. E segue a vida. Daí a 3, 4, 5 anos, caso você venha se separar, aqueles bens que você adquiriu naquele intervalo entre o início da união estável e a data da assinatura do contrato, aqueles bens, segundo o STJ, são regulados pelo regime da comunhão parcial. Ou seja, você e a sua esposa ou seu marido, sua companheira ou seu companheiro, decidem que o regime será da da separação total de bens. Mas o contrato foi assinado agora, em 2021. Os bens que foram adquiridos em 2019, 2020, e que foram registrados apenas no nome de um de vocês, já com essa prévia combinação, segundo o STJ, não será daquele titular, mas sim de ambos. Esta é a polêmica, esta foi a pauta da semana passada, e a entrevista completa estará lá no canal Saiba Direito, Cris. Bom, doutor Guilherme, a gente falou a semana passada também sobre a questão, muitas vezes, das pessoas não saberem exatamente que tipo, né, então, que relação estão vivendo. A fronteira, né? É, a fronteira, né, entre um tipo de relação e outra. E o senhor comentou a semana passada sobre o contrato de namoro. Isso aí poderia, né, eu ia dizer uma segurança jurídica, mas parece que a gente está tratando das relações de uma maneira muito fria. Segurança jurídica é uma utopia no Brasil. Pois então. Segurança jurídica nas relações afetivas, relações trabalhistas, nas mais diversas relações que se tem, ela, infelizmente, é cada vez menor. Nós não temos segurança jurídica mais por conta de uma cultura jurisprudencial, de um ativismo judicial que é crescente, Cláudio. Então, esse é um problema. No caso da fronteira entre o namoro e a união estável, a situação é muito pior, porque aí eu não posso nem colocar a culpa no judiciário. Pois é. Por que eu não posso colocar a culpa? Porque a lei, artigo 1723 do Código Civil, ele prevê critérios muito subjetivos. A lei anterior, antigamente, nos anos 90, existia uma lei que regulava a união estável e ela previa critérios objetivos. Tanto tempo de convivência, sob o mesmo teto, assim, assado.
O Código Civil hoje não prevê isso. Então ele usa união duradoura com finalidade de constituir família. E o STF tem dito que não é necessário sequer morar sob o mesmo teto. E aí então como é que fica? Você tem uma namorada ou um namorado, você acredita que aquela relação de namoro, não há esforço comum na aquisição de bens, não há, digamos que não haja. Aí você compra um imóvel, aí a sua mãe, o seu pai, compra um imóvel para você, mas em vez de fazer um contrato de doação bacana, já coloca direto no seu nome. Você tinha um imóvel lá, que você comprou 10, 15 anos atrás, você vende aquele imóvel e compra outro agora, mas não consegue, não fica bem claro que comprou de um e de outro. Você paga parcelas de um financiamento e está vivendo um namoro. Aí a relação acaba. Acaba porque alguém morreu. Acaba porque, como na maioria das vezes, o amor acabou. Acaba a relação. E aparece um oficial de justiça na sua casa com uma ação declaratória de união estável. Eu, Guilherme Colin, ajuizei e ganhei uma ação declaratória de união estável alheia. Eu, Guilherme, na condição de advogado, representando um credor, ajuizei uma ação judicial e ganhei, comprovando que uma pessoa tinha uma união estável. Eu comprovei, isso é possível, não é comum, mas é possível. Então, o risco não é apenas da eventual má-fé do seu namorado ou da sua namorada. O tiro pode vir de qualquer lado. No meu caso, esse caso que eu mencionei, Cláudio, eu era advogado de um credor e o devedor não tinha nada no seu nome. E ele ia comprando coisas e colocando o nome da companheira dele. E ele, lépido e faceiro, sem nada no nome, e nós não conseguimos penhorar nenhum bem dele, porque ele não tinha bens no nome dele. Eu consegui comprovar que ele tinha uma união estável e que os bens que estavam no nome da sua companheira eram dele, porque como ele não tinha contrato... Imagina o susto da companheira. Bem feito para ela também. Mas como eles não tinham contrato, aquilo que ela adquiriu, talvez com o salário dela, porque neste caso concreto ela ganhava mais, eu comprovei que ela tinha uma união estável e os bens que estavam em nome dela pertenciam a ambos. E, portanto, eu, advogado do credor, penhorei os bens que estavam em nome dela. Isso é o preço por ter uma relação tão nebulosa assim, Cláudio. Pois é, e aí eu pergunto, doutor Guilherme, nesse contrato, por exemplo, um contrato de namoro ali, não dá para botar ali um regime de separação de bens? Tá. Não existe regime de separação de bens no namoro. Sim. Porque no namoro não tem regime de bens, porque o namoro não gera efeitos jurídicos. O namoro não gera efeitos jurídicos. Mas aí a gente volta para a pergunta anterior, que é a fronteira de um e de outro. Quando é que acaba o namoro, quando é que inicia a união estável? E essa decisão do STJ, que eu mencionei lá na primeira pergunta, lá no início do programa, torna ainda mais urgente o contrato de namoro. Porque se não há bem certa essa fronteira, quando acaba um, começa o outro, aquilo que foi adquirido durante a união estável e que você não sabia que era a união estável, poderá gerar comunicação de bens, que eu não estou dizendo que é um horror. Estou dizendo que você deve saber disso. Você pode ser surpreendido por isso. O contrato de namoro, ele não vai prever um regime de bens para o namoro, mas ele pode prever o seguinte: durante aquela relação, enquanto for namoro, ok, beleza. Caso ela venha se converter em união estável, caso alguém venha esse alguém, como eu falei agora há pouco, não necessariamente o seu namorado ou seu namorado. Esse alguém pode ser eu, advogado do credor, de algum credor. Se alguém vier a comprovar que aquela relação é união estável e não um namoro, o regime será o da separação total de bens. É possível colocar isso. Ou seja, o contrato, o que ele deve prever? Para você, advogado, você defina você, advogado, o que os seus clientes fazem. Viajam juntos, dormem eventualmente um na casa do outro, vão em eventos sociais juntos, vão passar o Natal um na casa do outro, vão em aniversário de família juntos, fazem tudo isso. Aí você vai dizer, eles fazem tudo isso, porém a relação é namoro, não é união estável. O contrato de namoro não é nada bonitinho, não é romântico.
Mas você, advogado, deve colocar isso para proteger os seus clientes. Aí você coloca o que é a relação, como é que funciona e diz, não é união estável. Aí depois você coloca mais adiante. Caso essa relação venha a evoluir para uma união estável, ou caso ela venha a ser considerada como tal, o regime será o da separação total de bens, e que é pior, dica para você, advogado, você não coloca apenas que será o regime da separação total de bens. Você ainda precisa ser redundante, de modo que os bens adquiridos em nome de um não serão do outro, de modo que os bens não se comunicarão. Você deve colocar tudo isso. E aí, de preferência, não é obrigatório, mas recomendo que faça em tabelionato, faça por instrumento público. E aí, se o namoro acabar, acabou, aquele papel, aí aquele contrato é um pedaço de papel. Se o namoro evoluir para uma união estável, podem fazer um novo contrato ratificando ou não. Podem mudar o regime de bens. Podem comprar coisas em nome de ambos, se quiserem. Mas terá um documento demonstrando que, pelo menos naquele momento, a relação era namoro, não união estável, com todos os seus efeitos, todas as suas consequências jurídicas, Cláudio. Cláudio, Cris. Doutor, eu entendo que isso seja importante, né, para a gente preservar aí o patrimônio e tal, diante dos riscos que essa decisão aí traz. Mas isso não torna as relações assim um pouco frias, assim, me dá a impressão que isso vai acabar assim com o romance, vai monetizar as relações. Vai monetizar, né? Pois é, eu respeito a tua opinião, Cris. A gente estava conversando antes aqui do programa, eu respeito a tua opinião, mas eu gostaria de desmonetizar. Desmonetizar. Eu quero desmonetizar as relações afetivas, a menos que as pessoas concordem. Não acho que seja um pecado você que está em casa e deseja uma união estável com comunhão parcial ou com comunhão universal de bens, faça isso. Eu defendo a liberdade de escolha, a segurança jurídica e a autonomia da vontade. O contrato de namoro prevendo a separação total de bens caso evolua para uma união estável, ele não monetiza, ele desmonetiza a relação. É um assunto chato porque ainda é um tabu. Nos Estados Unidos é mais comum. Ainda é uma novidade, já existe há alguns anos, mas ainda não caiu na boca do povo, uma expressão que se utiliza, né? Muito comum. Mas o que é pior? Você ter uma conversa meio chata com o seu namorado ou com a sua namorada? Agora? Ou daqui a alguns anos, quem sabe, você sentar na frente de um juiz e um advogado da parte contrária, ele perguntando, tá, mas vamos cá, mas com que frequência vocês viajavam? Mas quem é que pagava a viagem? Mas vem cá, seu fulano, dona fulana, aqui eu estou vendo aqui que tinha muita compra de comida por aplicativo que era entregue na casa do autor ou da ré. E aí os bens que você adquiriu, acreditando que eram seus, e que talvez você o fez pensando nos seus filhos, digamos, estarão em risco e talvez sejam transferidos ou para o seu namorado ou namorada, que é então, nessa hipótese dele conseguir comprovar uma união estável, ou pior, podem ser transferidos para a mão do credor do seu namorado ou sua namorada. Então o contrato pode impedir que eu, advogado de algum credor, vá em uma audiência, entrar com uma ação contra você e contra o seu namorado, vocês dois, para aprovar a união estável de vocês, para penhorar os seus bens por conta da dívida do seu namorado ou da sua namorada. Então, Cris, é um mecanismo de proteção para o casal e para a família. O contrato de namoro não deve ser a pauta de um jantar romântico do dia 12 de junho. Não vai falar logo nesse dia. Não vá falar no dia 12, fala no dia 13 de junho. Doutor, parece que eu já estou vendo as pessoas falando assim, mas doutor, já está difícil arranjar um namorado, uma namorada, e ainda vou chegar para a pessoa e dizer para a gente fazer um contrato. É verdade, é verdade. Isso é o preço que se paga por morar em um país, uma sociedade, com uma legislação tão insegura como essa. Porque imagina, Cris, imagina... Agora, na semana passada a gente namorou, né? Agora a gente começa a namorar de novo.
E aí... E ele já pediu para fazer o contrato. E aí eu não faço o contrato contigo, nem tu não vem com um assunto de contrato comigo, eu sei que tu é muito rica, tem uma renda altíssima. E aí tu compra algumas coisas, aí vem um familiar teu, coisa. Aí vem um credor meu penhorar os teus bens. Sim. Isso é perigoso, é isso que eu falo. É que as pessoas não pensam nessa dor de cabeça que pode vir aí depois, né? Não, as pessoas podem morrer. Aí eu morro, eu tenho filho, Cris. Aí eu morro, e aí o meu filho chega pra ti e diz assim, ah, Cris, tudo bem? Sabe aquela casa na praia que tu comprou? Pois é, ela era do meu pai também, então eu faço parte da herança, aquele imóvel ali entra na minha herança. Aí tu vai ter que discutir com o meu filho sobre o imóvel que tu comprou com o teu dinheiro. E nesses casos assim de morte, né, doutor, não vamos dizer assim, ó, o casal inicia lá o namoro, vai evoluindo, o tempo vai passando, começa a comprar coisas juntos, fazer coisas juntos, daqui a pouco um morre e os bens ficam só com um. Isso não é um pouco injusto? É isso, assim, olha, se existe um namoro, existe uma união estável, e alguém morre ou se separa e os bens ficam só no nome de um daquele no qual os bens foram registrados, né? Eu não acho que isso, de um modo geral, seja injusto, porque isso é uma escolha do casal. Então, o casal tem uma união estável, tem um namoro, ou depois uma união estável, tanto faz. Aí, um compra um imóvel, outro compra outro imóvel, um compra um carro, compra uma casa na praia, ou contrai uma dívida também, tanto faz. Aí o cara morre, ou aí o pessoal, ocorre uma separação. Aquilo que é meu, não é da minha companheira, não é da minha namorada. Aquilo que é dela. Só que se eu souber disso por conta de um contrato que eu fiz, eu já tomaria os cuidados de aquilo que nós decidirmos que seja nosso, será nosso. Eu, por exemplo, eu sou separado. O meu primeiro casamento era com o regime de separação total de bens, e eu tinha algumas coisas que eu comprei e botei no meu nome. Minha ex-mulher comprou algumas coisas e colocou o nome dela. E teve algumas coisas que nós botamos em nome de nós dois, porque essa foi a decisão nossa. Então o contrato ele protege a autonomia. Ele não impede que você comunique os bens que você quiser comunicar. É isso que eu falo e repito de maneira obsessiva. Defendo a autonomia e o contrato prevê regras e clareza, para que cada um saiba qual é o jogo que está jogando. Doutor Guilherme, a gente está falando aqui de um contrato de namoro, e o regime de bens não seria um assunto para a união estável, para evoluir depois? O regime de bens não precisa ser tratado apenas na união estável. O risco disso, Cláudio, de deixar somente na união estável para iniciar essa discussão, é essa famigerada decisão do STJ, que diz que o regime de bens do contrato de união estável ele vale dali para frente. Porque tu não sabe quando é que iniciou a tua união estável. Essa definição que é complicado. E, doutora, como é que a gente pode determinar assim, os direitos que são gerados numa união estável, tá, e que não existem num namoro? União estável tem os reflexos iguais aos do casamento. Herança, pensão por morte, partilha de bens, dever de pagar pensão alimentícia. A pensão alimentícia aí depende da necessidade e de circunstâncias específicas. Mas a união estável gera esses direitos. O namoro não. Então, basicamente, é o que acontece. No namoro você tem o direito de ficar brabo se o seu namorado ou sua namorada não lhe der um presentinho no Dia dos Namorados. No namoro, você tem o direito de conviver com aquela pessoa que você ama, que você gosta, e achar ruim caso ela não possa ser com você. Ponto. Na união estável, você tem o direito, ou talvez o dever, de dividir os seus bens com aquela pessoa, ou talvez com os familiares daquela pessoa, ou talvez com os herdeiros dela, ou talvez com os credores dela. Doutora, eu vou lhe pedir licença um minutinho. Nossa produtora está nos avisando aqui que a gente precisa fazer um intervalinho, mas é bem rapidinho. Estamos de volta com o Portal RDC. Hoje é segundas-feiras, sempre como acontece, conversando com o Dr. Guilherme Colin. E hoje, olha, um assunto que dá pano para manga, como a gente se diz. Se você se conectou agora, não tem problema. A entrevista do bloco anterior está lá nas nossas redes sociais.
Cris Viegas, por favor, segue a entrevista ali. Então, gostaria de saber do Dr. Colim, né, nessa indefinição aí que fica entre união estável e o que é namoro, o que é união estável, como é que fica a questão aí do pedido de pensão por morte? Essa indefinição não acaba sendo favorável para esses casos? Por isso, numa outra entrevista que eu estava aqui, eu comentei que eu tenho dupla personalidade. Eu tenho dupla personalidade. Quando eu estou falando de direito de família, eu quero segurança jurídica, eu quero preto no branco, eu quero tudo ali no papel, tudo bacana. E quando eu estou falando de direito de família, eu acho que o certo é que as pessoas não corram o risco de uma coisa se transformar em outra. Mas eu também atuo na área previdenciária. E quando eu estou falando de direito previdenciário, aí eu sou mais flexível por conta da minha dupla personalidade. No caso, mas eu estou sendo irônico, a pensão por morte é devida ao companheiro ou companheira sobrevivente e não é devida ao namorado. Então, sim, se você tem uma relação que você acha que é namoro, mas nessa relação você pede comida por aplicativo, um na casa do outro, ou seja, tem um endereço ali demonstrando, vocês vão em eventos sociais juntos, vocês têm fotos juntos nas redes sociais e tudo mais. E aí esta outra pessoa, não vamos falar de namorado ou companheiro, né? Esta outra pessoa morre e você deseja sustentar que aquela relação, portanto, é uma união estável para pedir a pensão por morte. Se você comprovar, beleza, você terá uma pensão por morte. Se você comprovar aquela união estável. Um detalhe, se você tem uma relação que você acredita que é um namoro e pedir uma união estável, pedir o reconhecimento de uma união estável, você estará agindo de má fé. Mas se você tem uma relação que você acredita que seja uma união estável e você pedir a pensão por morte, você pelo menos estará tendo uma coerência interna. E aí talvez você esteja questionando, mas se eu fizer o contrato, não posso pedir a pensão por morte. Mais ou menos. E eu não estou dizendo para você fazer o contrato, aí o seu namorado morre, ou sua namorada morre, e aí você omite a existência do contrato. Normalmente, no contrato de união estável, quando se faz, se coloca, caso essa relação venha a evoluir para uma união estável, o regime de bens será tal. Mas independentemente do regime de bens, haverá o direito à pensão por morte. Então você fez o seu contrato de namoro, bonitinho ali, bonitão o contrato. Passou um tempo e o seu namorado morreu e você deseja pedir a pensão por morte. Você deverá sustentar que aquela relação é uma união estável. Você poderá sim juntar o contrato de namoro. Não estou dizendo que deverá, estou dizendo que você poderá. E você deverá demonstrar que aquela relação evoluiu para uma união estável. Talvez você corra o risco de encontrar a resistência da família do seu falecido namorado, da falecida pessoa, por conta do interesse da herança, caso ela tenha bens que deixou de herança. Então, se você não existe união estável para fins previdenciários e namoro para fins sucessórios. Se você reconhecer aquela união estável, você terá direito à pensão por morte, mas também terá direito à herança. Os familiares do seu falecido ou falecida namorada ou companheira poderão ser cooperativos ou poderão ser resistentes à sua pretensão, poderão lhe ajudar ou lhe atrapalhar, dependendo da circunstância do caso concreto. Bom, e pelo que eu entendo, então, doutor Guilherme, a intenção do contrato de namoro é apenas de trazer mais segurança para ambas as partes. Exatamente, aí, né? Exatamente. E se o casal quiser também, pode escolher também qualquer outro regime de bens, se os critérios de reconhecimento da união estáveis foram mais objetivos daí. Exato, ele pode escolher, inclusive pode alterar o regime de bens, só que o efeito da alteração de regime de bens não é retroativo. E aí, na entrevista da semana passada, que estará no canal Saiba Direito hoje às 19 horas, a gente debateu melhor sobre isso, eu expliquei mais sobre isso. Mas sim, o contrato ele serve para dar segurança, serve para já antecipar o futuro regime de bens caso haja uma união estável, e você poderá celebrar. Existem vários regimes de bens. Os mais comuns são da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, é o sistema automático,
e o regime da separação de bens. Mas existe, por exemplo, o regime da comunhão universal de bens, que não é usual, mas ainda existe, né? Existem outros, inclusive. Pois é, mas há tempo atrás não era as relações homoafetivas, por exemplo, não eram, né, reconhecidas. Exato. E aí, agora são reconhecidas, aí não dá uma... A questão das uniões homoafetivas. O que aconteceu do ponto de vista de família? Aos meus olhos, o reconhecimento da legalidade, dos efeitos jurídicos das relações homoafetivas é mais do que justo, porque, aos meus olhos, pelo menos, uma relação heteroafetiva ou homoafetiva é igual, é a mesma coisa. E o judiciário já é pacífico quanto a isso. Só que este problema que as relações heteroafetivas têm, agora as relações homoafetivas também têm da mesma forma. Então, você tem um namorado ou uma namorada numa relação homoafetiva. E aí você adquire... Tudo que eu falei antes se aplica a essas relações também. Você adquirir alguma coisa, essa coisa é dos dois, caso reconhecido que aquele namoro se transformou em união estável sem contrato. No sistema anterior, em que as relações homoafetivas não eram reconhecidas, essa preocupação não havia. Mas, por outro lado, naquela época, também não havia pensão por morte, por exemplo. Então, a banca paga e a banca recebe. É o que acontece. A parcela da sociedade que vive em união homoafetiva teve avanços, teve direitos a mais, mas tem um risco que acompanha esses direitos. Agora, doutor, não há o risco, né, da pessoa acabar se ofendendo, né, com essa proposta aí do contrato, né? Digamos, a gente está namorando, está tudo muito bem. A gente usando o exemplo de vocês dois. Vocês estão namorando. Então eu vou te dizer, Cris, assim, olha, se eu tenho uma relação contigo fundada em amor, em afeto, e 100% em afeto, se o meu interesse em ti for apenas afetivo, eu não vou ter nenhum problema de assinar um contrato. Eu prefiro passar pelo constrangimento. Eu recomendo que você que está em casa passe por um constrangimento pequeno agora, do que talvez no futuro tenha que aguentar aquilo que eu mencionei 10, 15 minutos atrás. Um advogado numa audiência lhe questionando com que frequência você dormia na casa da sua namorada ou do seu namorado. E como falei, às vezes o tiro não vem de quem você imagina, às vezes o tiro vem de onde a gente menos espera, que pode ser eu lhe processando para pegar os seus bens que você comprou sozinho por conta de uma dívida daquela pessoa que está ao seu lado. Mas, doutor, só para encerrar aqui, né? Vou repetir, né? A gente já falou, mas vou repetir. Acho que vocês vão terminar a relação hoje. Mas com quanto tempo de relacionamento a gente vai pedir para fazer esse contrato? Porque imagina eu conhecer a pessoa hoje e dizer assim, vem cá, te achei muito legal, mas a gente precisa fazer um contratinho. Eu recomendo que não faça no dia seguinte. Deixa a pessoa lhe conhecer melhor. Assim, olha, mas onde começou a ir em eventos sociais juntos, a dormir muito um na casa do outro. Já tem uma escova de dente lá. Onde começou a viajar junto, bater tirar fotografia. Foto na rede social. Botar foto na rede social. Em aniversário de sobrinho. E apadrinhar a criança junto. Eu recomendo que aí... Já conversar. Que aí, né, assim, olha, a gente já foi em 3 aniversários, agora, né, depois vai ter que ter o Natal, né, tem o Natal. Vamos viajar para a gente vai viajar aqui, né, a gente vai viajar, vai preencher aquela fichinha ali no hotel ali, né. Tá aí, então, vamos fazer um contrato aqui só para documentar que a nossa relação é namoro, né. A nossa diretora Fernanda Bierhaus já está anotando tudo lá, próxima relação ela já vai, 2 saídas... Uma fotinha, ela já vai vir com um contrato aqui assim. Conheceu no Tinder, contrato. Aliás, eu acho que o Tinder tinha que ter já um modelo de contrato que a pessoa só baixa e já preenche ali. Olha aí, ó, aplicativos de relacionamento, vamos se puxar. Não, mas a verdade é que é perigoso. Cris, relações afetivas viraram transferência de renda. Não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é legal, muito menos que é romântico. É óbvio que o romântico não tem nada. Mas, em especial se você tem filhos de uma relação anterior, você pode colocar em risco a herança dos seus filhos.
Se você tem família com bens, com movimentação de negócios, recomendo que faça isso. Recomendo que faça isso. Eu fiz isso, não contrato de namoro, porque na época não era usual. No meu primeiro casamento, quando eu iniciei a minha relação, meu patrimônio era um carro. Era um carro, meia dúzia de roupa ali, e a minha mulher tinha patrimônio. E eu tive a iniciativa de fazer um contrato na época de união estável com separação total de bens. Porque eu quero uma relação pautada no amor. Olha só que é romântico, eu quero amor. Carinho, cafuné. É isso. O doutor Guilherme Colim é o último romântico. Exatamente. Eu também. Não tem nada de romantismo misturar patrimônio contra a vontade. Tá bom. Deixa a sua opinião nas redes sociais aí pra gente, que a gente vai mostrando a opinião de quem está conectado aqui com a gente. Doutor Guilherme, o início dessa entrevista na semana passada vai hoje no Saiba Direito às 7 horas. Exatamente, às 19 horas, o programa Saiba Direito tem a íntegra da semana passada. Demais canais. E esta na semana que vem. Redes sociais, Instagram e Facebook, CRJ Advogados. Meu Instagram pessoal, colim.guilherme. YouTube, Saiba Direito, 6.000 e poucos inscritos, 200 e poucos vídeos. Telefone 51 32 28 12 19 ou WhatsApp celular 51 99985 7991. E tem a mentoria também, né? E a mentoria para colegas advogados, que eu acho muito bom as pessoas às vezes terem com quem trocar uma ideia, e eu atendo colegas, aliás eu já faço isso de maneira gratuita, né? Mas se alguém desejar um comprometimento maior, eu também presto mentoria, aí sim, em nível profissional. Doutor Guilherme Colim, muito obrigado pela participação, como sempre, viu? Eu que agradeço. E, Cris, não vai ficar brava comigo, né? A gente começou antes do programa aqui, né? Eu respeito todas as opiniões, mas eu só defendo a autonomia das vontades. Tudo bem, bonito. Tá certo, doutor, bonito. Agora que ele falou desse monte de contrato, ele tá falando bonito, viu como é que é? Agora eu quero limpar minha barra com a Cris. Agora eu quero limpar a barra com a Cris. Tá bom. Obrigado, doutor Guilherme. Até a próxima. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Valeu.